Nona rodada do Brasileirão encerrada. O Santos perde o clássico pro Corinthians, continua com apenas uma vitória e segue vice-lanterna na tabela. O Palmeiras passa pelo Bragantino e se mantém na primeira posição. E o Cruzeiro empata em casa e sobe para terceiro lugar na tabela. Vamos falar de tudo isso e também dos outros jogos da rodada. Então fica aí ligado e vem comigo! Fala mesmo, galera, vem chegando, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Esse é o Fala Mesmo, nosso papo de bola. Quero começar com os destaques da nona rodada do Brasileirão. E o destaque positivo para o clássico: Corinthians ganhou do Santos, que é o destaque negativo e continua sendo o destaque negativo de toda essa temporada do Brasileirão. O Santos não consegue ganhar no Brasileirão. Teve apenas uma vitória em casa contra o Atlético, depois disso só 2 empates e o restante é só derrota. O Santos até jogou bem o primeiro tempo, teve o seu melhor time atualmente, tirando o Neymar que ele não joga, o Zé Rafael voltando no meio de campo e começou o primeiro tempo muito bem. Só que tem que aproveitar as oportunidades, não adianta. O Zé Ivaldo como zagueiro, ele não pode perder aquele gol de cabeça. Ele nem precisava fazer muito esforço, era só dar o tapinha na bola, a bola ia entrar no gol. Mas não, ele teve que virar a cabeça e a bola sai. Meu, não pode. Num clássico você não pode perder chances. E o primeiro tempo foi todo do Santos, o Corinthians não jogou, tinha que ter aproveitado. Não aproveitou e aí no segundo tempo não teve chance, o Corinthians pressionou. O segundo tempo o Corinthians começou mais na frente, foi pra cima, o Santos começou recuado por sinal, perdeu a força que teve no primeiro tempo. E aí aos 20 minutos de jogo, uma bola cruzada na área, Yuri Alberto de cabeça, põe a bola pra dentro. O Brazão até tentou tirar, mas ele já estava dentro do gol. Foi o mesmo acontecimento do Cássio quando teve aquele gol, que foi tentar defender a bola, só que vai pra dentro do gol defender a bola. É muito difícil você tirar a bola assim. Não tô culpando o Brazão, a culpa não é dele, foi uma bola muito cara a cara, é muito rápido. E ele fez o melhor que pôde. Não é culpa do Brazão, é culpa da zaga que deixou o Yuri Alberto sozinho para cabecear. E aí na decisão do VAR a bola passa da linha, gol do Corinthians, 1-0 no jogo. Depois disso o Escobar dos Santos ainda é expulso, uma expulsão que eu não achei justa. Ele não precisaria nem ter tomado o amarelo, mas enfim, foi a decisão do juiz. Eu já falei que essa arbitragem tá muito difícil nesse campeonato, estão errando bastante, estão tomando decisões precipitadas. Eu tenho certeza que ele nem sabia que o Escobar tinha amarelo, porque quando o jogador já tem amarelo, meu, você poupa, você dá uma advertência, você dá um aviso, você não vai dando cartão e expulsando assim. Mas enfim, não fez diferença, o Santos continua sem um time competitivo, muito desentrosado no meio de campo. Pra mim o Soteldo é o melhor jogador do Santos, mas se você não jogar com ele, não vai ter jogo. A bola ficou toda em cima do Roleiser. O Roleiser é bom, mas ele não é o cara principal do Santos. Tá difícil dele tomar essa posição, ele precisa de outro cara ao lado dele. Tem jogado ele e o Barreal não é esse outro cara, é um cara mais de frente, é um cara mais de finalizar. Na minha opinião, esse cara que tinha que ser, sem o Neymar, é o Bom Tempo. Só que o Bom Tempo entrou no segundo tempo, por quê? Porque prefiro colocar o Zé Rafael. Não é uma boa ideia. Por quê? Porque aí você tem o Rincon e o Zé Rafael, 2 jogadores iguais na mesma função. Não precisa de 2 volantes assim. Você tem que ter um volante que é mais armador. E esse é o Gabriel, esse é o Bom Tempo. Você perde toda a ligação do volante para o meio, você tem apenas do zagueiro para o meio. Então esse eu acho que é o erro do Santos, encontrar essa ligação, e tentar jogar mais perto um do outro, tentar fazer uma tabela, parar de ficar jogando nos cantos e tentar ficar cruzando essa bola na área. E por outro lado, o Corinthians se aproveitou, não teve um bom primeiro tempo, no segundo tempo pressionou um pouco, porém não foi um jogaço do Corinthians. Aproveitou a chance que teve, cruzou na área e o Roberto conseguiu aproveitar e assim fez 1-0. Esse foi o jogo, esse foi o clássico paulista na rodada do Brasileirão. O segundo destaque da rodada: Palmeiras e Bragantino. Disputa pela tabela para quem fica em primeiro, quem fica em segundo. E o Bragantino tá vindo muito bem nessa temporada e assim dando trabalho, já faz logo o primeiro gol aos 24 minutos com Gabriel. Aproveitando o pivôzão, a bola recebida, deu um chutão de fora da área no canto do Everton. 1-0 pro Bragantino no jogo. No segundo tempo, o Palmeiras continuou pressionando e aos 27 minutos, depois de um escanteio, a bola é levantada na área e Murilo de cabeça vai lá e empata o jogo em Bragança Paulista.
E 6 minutos depois, a bola sobra para Maurício, que consegue colocar no cantinho do goleirão, ampliando o placar, fazendo 2-1 e dando essa vitória maravilhosa para o Palmeiras fora de casa e se mantendo na primeira posição da tabela. Esses foram os destaques da rodada e agora vamos para os jogos que complementam essa nona rodada. Começando pelos jogos de sábado, no Castelão, Ceará recebe o Sport Recife e Mughini, aos 9 minutos do primeiro tempo, abre o placar para o Ceará fazendo 1-0. No segundo tempo, aos 16 minutos, Ceará amplia o placar com Galeano fazendo 2-0 em cima do Sport. Esse foi o placar final, o Ceará vindo cada vez mais forte, ganhando mais pontos na tabela. Em compensação, o Sport se mantém na última posição, não conseguindo ganhar nenhum jogo até agora. Tá ficando muito difícil pro Sport, ele precisa de alguma reação nesse campeonato. E o Vasco, que vem se encontrando cada vez mais, vem jogando cada vez melhor, recebeu o Fortaleza em São Januário e fez uma bela partida. E logo aos 3 minutos de jogo, Nuno Moreira faz esse golaço pro Vasco da Gama, 1-0 em cima do Fortaleza. E no segundo tempo, logo no primeiro minuto, quem faz o segundo do Vasco? Veguete, ele mesmo, para subir na artilharia do campeonato, faz o segundo gol do Vasco. Para encerrar a partida, vamos dizer uma certa goleada, ele de novo, Veguete, termina fazendo o terceiro gol do Vasco, o segundo gol dele no jogo. Uma bela vitória do Vasco em casa. Terminando os jogos de sábado, São Paulo recebe o Grêmio e passa um sufoco no primeiro tempo. O Grêmio foi para cima e aos 37 minutos abre o placar com o Aravena, fazendo 1-0 para o Grêmio em cima do São Paulo. A reação do São Paulo vem aos 4 minutos do segundo tempo, num cruzamento na área e Arboleda empatando o jogo. E no finalzinho do segundo tempo, aos 40 minutos, pênalti para o São Paulo. E André Silva vai lá e converte o pênalti, dando essa vitória para o São Paulo dentro de casa. São Paulo 2, Grêmio 1. O Juventude recebe em casa o Fluminense. Primeiro tempo muito sem gols, um jogo bem apertado. Os gols começaram a vir apenas no segundo tempo. E aos 20 minutos, Batalla dá esse chute de fora da área e com um pequeno desvio no meio do caminho faz um golaço abrindo o placar para o Juventude, 1-0 em cima do Fluminense. E nem deu para comemorar muito, 3 minutinhos depois, o Fluminense com o Hércules empata o jogo. E esse foi o placar em Caxias do Sul, Juventude 1 e Fluminense também 1. Muitos confrontos estaduais nessa rodada e dessa vez um duelo baiano. O Bahia recebe o Vitória em Fonte Nova e aos 23 minutos abre o placar com o Eric Pulga fazendo 1-0 em cima do Vitória. E no segundo tempo, logo aos 9 minutos de jogo, depois dessa falta cobrada na área, Renato Kaiser vai lá e empata o jogo para o Vitória. Mas o Bahia continuou pressionando e aos 21 minutos, depois de um grande bate-rebate dentro da área, a bola sobra para Michel, que ele ainda fura a primeira bola, mas na segunda empurra para o gol, fazendo o segundo gol do Bahia, dando essa vitória dentro de casa. 2-1 para o Bahia em cima do Vitória em Fonte Nova. No Maracanã, outro duelo carioca, Flamengo recebe o Botafogo e sem a sua principal estrela, sem o seu artilheiro Arrascaeta, o Flamengo fica no 0-0 com o Botafogo, um jogo de muita finalização errada, bola chutada muito para fora, apenas umas 2, 3 bolas no gol que os goleiros ainda conseguiram fazer boas defesas. Fora isso, um jogo não muito animador, não muito inspirador de se ver. Mesmo com esse empate, o Flamengo se mantém na segunda posição do campeonato. Em Porto Alegre, o Internacional recebe o Mirassol, que para mim é um dos grandes destaques desse campeonato, um time que está vindo muito forte, um time que está unido, um time que dá gosto de ver jogar. E logo aos 8 minutos, com Gemes, abre o placar fazendo 1-0 Mirassol. No segundo tempo, o Internacional vai para cima e depois de um lançamento para o Ricardo, ele domina muito bem a bola, consegue passar pelo zagueiro e dá aquele toquinho para o gol, fazendo o empate do Internacional em cima do Mirassol. E esse foi o placar final em Porto Alegre. Último jogo do Brasileirão, outro confronto estadual, agora um duelo mineiro. O Cruzeiro recebe em casa o Atlético, que ficou no 0-0, o Atlético não jogou bem, não teve muita chance, teve acho que umas 2 ou 3 oportunidades, chutou pro gol, chutou fraco, não foi muito bem.
tá precisando melhorar no campeonato, tá precisando de mais força. Enquanto isso, o Cruzeiro jogou muito bem, por sinal. Chegou muito mais vezes, teve chutes no gol, teve chutes para fora, conseguiu atacar muito mais do que o Atlético, só não conseguiu fazer o gol, o que é o mais importante, né? Porém, com esse empate, o Cruzeiro sobe na tabela, fica em terceiro lugar, empatado com o Bragantino, mas por causa dos saldos do gol, consegue ficar na frente. E essa foi a 9ª rodada do Brasileirão. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí pra mim, se inscreva no canal para estar recebendo as novidades, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Champions tá vindo aí. Compartilha com os amigos para quem não viu os lances, para quem quer rever os gols. E como sempre, comenta aí, dê a sua opinião. Fala um pouquinho do Corinthians, do Santos, do Palmeiras. O que vocês acharam desses jogos? Que aqui a gente vai estar respondendo vocês. Até porque aqui a gente fala mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!